Então não é bem assim. Às vezes tem um jogador que tá menos em evidência, mas para aquele jogo tático é melhor. Então a mesma coisa o Zé Ricardo tá tentando tirar água de pedra numa situação, cara, que é para ele difícil demais. E quem pensa que jogar a segunda divisão, no Vasco tem obrigação, jogar a segunda divisão é muito mais difícil. E talvez seja uma das competições mais difíceis hoje. Tem Sport, tem Bahia, tem Vasco, Grêmio, Cruzeiro, Chapecoense. Olha só. O CSA que 2 anos consecutivos foi o quinto colocado. Exatamente. Então é muito difícil. Então eu acho que tem que ser cobrado quem tá dando as peças. É o que ele tem na mão. E em cima disso aí que você tá falando, o Vasco, quando cai a primeira vez, no máximo a segunda, é novidade. As pessoas ainda têm muito medo do Vasco. Agora, quando cai 1, 2, 3, 4 e vem ano passado não sobe, os times menores já não tem mais o medo que tinham, já não vão, vamos jogar contra o Vasco. Eles já começam a te olhar já de igual para igual. Sabe por que não chamaram o Vasco ainda de Ponte Preta? Cara, a torcida. Porque a torcida do Vasco é absurda. É a torcida que eu vi no 4x4 com o Flamengo, 2.000 calaram em 60. Não existe torcida igual. Outro dia um cara na ESPN falou que é a torcida do Corinthians, e eu fiquei sabendo que em off, quando fecharam, mas tem a do Vasco. Não sei se foi o Zinho, alguém falou, tem a do Vasco. A torcida do Vasco é absurda, não é modinha. Nada contra as outras torcidas, eu respeito as outras torcidas. Hoje esgotou os ingressos já pro jogo. Tá de brincadeira a torcida do Vasco. Tô te falando, você entrava em São Januário, você tem medo, pô. Profissional, gabaritado, entra, tem medo. Pô, eu já vi Maracanã lotado. Vasco e Fluminense, lá embaixo, é de emocionar, pô. Então, eu acho que pra mim, só não degringolou o nome do Vasco por isso. Porque é absurda a torcida do Vasco. E aí, nego respeita. Não, respeita até a página 2, porque assim, a gente vê que o Vasco ainda se sustenta muito na torcida, mas, por exemplo, o Vasco quando vai contratar um jogador, o Vasco perde jogador para Atlético Goianiense, Ceará, Fortaleza, com todo respeito a essas equipes. Mas a história do Vasco... O Pedro Raul, gente, agora, o Vasco tentou trazer o Pedro Raul no começo do ano e foi pro Goiás. O Vasco, além de brigar com esses clubes, ele briga e perde. Mas então, Diego, aonde está o erro? É na escalação do Zé Ricardo ou com as peças que estão dando? Não, é o conjunto. E, inclusive, cara, assim, é assustador... Porque o Zé Ricardo falou isso no começo do ano e na última não, porque ele deu uma entrevista hoje, eu ainda não assisti, que eu tava vindo pra cá. Mas o Zé Ricardo, Carlos Brasil, o Zé Ricardo no começo do ano, ele brinca que ele nunca tomou tanto não na vida dele, nem igual nas épocas de matinê. Porque o Vasco chegava no jogador, não. Inclusive o Carlos Brasil, que foi anunciado como diretor, como gerente executivo, nem deram a nomenclatura de diretor executivo, foi porque o Vasco tentou um caminhão de profissional e só ouviu não. E aí, no final das contas, vamos dar uma chance aí pro Carlos Brasil. E o Vasco montou um elenco com essas condições. E o Carlos Brasil, na entrevista que ele deu ontem pro Seleção Sport TV, ele disse, inclusive, a gente tem que, mais uma vez, agradecer ao Zé Ricardo por ter aceitado vir no começo do ano. Se você presta bem atenção nas entrelinhas, o que ele tá querendo dizer é o seguinte, cara, vocês estão pedindo para a cabeça do Zé Ricardo, mas ele foi o cara que topou vir para cá na hora que ninguém queria vir. E os próprios jogadores que estão aqui hoje, é triste para mim como vascaíno, é um elenco longe da altura, mas o que o Carlos Brasil tá querendo dizer nas entrelinhas, assim, vamos dar um pouco mais de carinho para esses caras, porque foram os caras que aceitaram vir ao Vasco no momento que pouca gente queria. Agora o salário até está em dia com o aporte da 777. O Vasco está terceiro mês consecutivo pagando salário em dia com aporte de 70 milhões. Mas a história no começo do ano não era essa. Então, assim, é muito complicado e eu imagino também, porque a gente como torcedor, a gente só quer ver ali, meu irmão, o time tá jogando mal, não tá ganhando, manda embora, que é a cultura nossa. E não adianta pedir pro torcedor ser diferente, porque o torcedor, ele tá no dele, ele é passional. É isso aí. Quem tem que ter a cabeça de ser frio é o gestor. Sim. Então vamos separar o torcedor do gestor. Isso aí. Mas pro próprio gestor, eu acho que é complicado nesse momento, porra, vou demitir o cara que tu foi lá trazer no momento que ninguém queria vir. E os jogadores nessa situação também. Então, assim, hoje, de administrar o Vasco nesse cenário que a gente tá falando aqui, é muito complexo. Aí, pra piorar, o presidente não sabe dar uma entrevista. Toda vez que o Jorge Salgado abre a boca, só piora as coisas. Inclusive, é público pra todo mundo que ele não pode falar, ele não sabe falar, ele não sabe dar uma entrevista. Quem tem falado mais pelo Vasco é o próprio Osório, até é político, é um cara que tem a oratória, fala melhor. Então, o cenário do Vasco é muito complexo. Eu, assim, sinceramente, e uma opinião minha, Alex, o Vasco é o maior
potencial adormecido do Brasil. Se você for olhar, o Flamengo, ele tá mais ou menos dentro do que ele poderia estar de capacidade, o São Paulo, o Corinthians, você vê o Vasco, Não, o Vasco tá aquém. É muito disparado, muito aquém. É bizarro. O Vasco é produto na prateleira, vendeu. O Vasco é o maior potencial do Brasil. Pra mim, o maior potencial do Brasil hoje, a 777 tá comprando barato. Porque o Vasco da Gama é conhecido em qualquer lugar do mundo. Chega em Abu Dhabi, Vasco da Gama. Romário, Edmundo, Roberto Dinamite, Orlando Lelé. Caramba, Lelé lá. Tu sabe que o rei do Catar, que é o Emir, que eles chamam, é vascaíno? Sim, o Tamim Bin Hamad. É vascaíno. Não é de brincadeira, ele é vascaíno mesmo. Vascaíno, por causa do Edmundo, por causa do Romário. Mundial de 2000. É. Tu já teve a oportunidade de ir um pouco mais a fundo nessa história? Não, porque o cara que trabalha com ele, o Márcio, ele é personal e todo mundo conhece ele. O Felipe conhece, o Felipe deve saber, o Felipe Maestro conhece essa história. E o Márcio é um personal que trabalha direto com o Emir. E ele sabe dessa história. Mas como é uma história da família real, que quem trabalha não pode ficar soltando muita coisa, né? É uma coisa meio reservada. Mas a gente sabe que ele é vascaíno de verdade. É o único clube dele? Não, aí, né, Sim. Aí lá fora tem os clubes que ele praticamente... Paris Saint-Germain, né? Tem essas coisas. E uma história que o pessoal fica muito assim, mas pô, se ele torce mesmo pelo Vasco, por que nunca houve uma aproximação? Agora com a possibilidade da SAF também? Eu não sei. É uma coisa que eu não sei, mas faltou alguém investir pesado nisso, porque eu não tenho entrada fácil no Palácio, entendeu? Mas com certeza um clube de regata Vasco da Gama tem. Né? Oferecer um amistoso do Vasco lá dentro pra ele, entendeu? Uma festa pra ele, não sei. Mas é aquilo que eu tô te falando, cara. Isso aí são os administradores. A minha parte é outra, bem diferente. É médico. A minha parte, e graças a Deus eu tô na metade da faculdade de medicina. Tô feliz para não ser cirurgião cardíaco, se Deus quiser. Tô estudando, tô me dedicando muito para isso. Tô empolgado. Mas eu quero voltar pro futebol, mas só depois que eu concluir essa parte. Tu me deu uma brecha, então. Você é um profissional com um sucesso absurdo, seleção brasileira, campeão olímpico. A gente falou de vários clubes grandes aqui. Seleção de Camarões. Seleção de Camarões, hoje trabalha até com o Seedorf. É. Por que você voltou atrás para fazer medicina? Cara, primeiro, um preconceito enorme com a fisioterapia, né? Então, quando eu ia falar alguma coisa, mas você é fisioterapeuta, não é médico? E as pessoas não entendem, por exemplo, o preparador físico está fazendo um trabalho de hipertrofia. Então, para o leigo entender, hipertrofia é ganhar massa muscular, aumentar a massa muscular, para o jogador ficar com a coxa maior. Aí o cara tá lá na cadeira extensora fazendo trabalho de ganho de massa muscular. Só que ele sai dali e vai lá dentro do consultório do médico e pede, tô com dor, ele toma um medicamento. O medicamento tem miostatina. Miostatina é uma proteína que para o crescimento muscular. Pô, é guerra de maluco, né? Um tá querendo ganhar massa muscular, o outro dá remédio pra parar. Tentando ganhar massa muscular. Então eu entrava nessa guerra. Aí o que eu fiz? Fiz o CAPRES. Que ao invés do médico ficar lá na outra sala escondidinha atrás da mesinha, eu coloquei todo mundo no mesmo lugar. Então, tudo que acontecia no treinamento e no tratamento, todo mundo estava sabendo. Então, todo mundo tinha as informações. Né? É diferente, inclusive, do que me acusaram, que eu era centralizador. Não, eu não era. Eu centralizei as informações. Então, se eu soubesse explicar, qualquer um que fosse chamado também saberia. Porque o treinamento ficou em 360 graus. Todo mundo se vendo. Então, o médico ficava acompanhando. Então, se o cara estava ganhando massa muscular, o médico já sabia que não dava nimesulida. Não podia dar. E outras coisas. E a nutricionista, quando estivesse preparando lá o café da manhã, o breakfast, ela preparava, você sabendo que o treino hoje é reduzido, o campo reduzido é velocidade. Tem uma alimentação adequada para isso. Então, ela preparava a alimentação adequada para aquele tipo de coisa. A gente tentava, na medida do possível, né?